aberto minha mente e eu aprendi que no chamado de Deus em nossas vidas nós não podemos dizer não. Nós temos que fazer, nós temos que buscar e Ele irá nos capacitar, nos conduzir e fazer a obra dele, a fazer a obra dele conforme o querer, glória e graça dele. Eu gostaria de pedir a todos nesse instante que inclinasse nossas cabeças, vamos levar nossos pensamentos ao céu. Senhor, nesse momento te pedimos a tua condução. Te pedimos, Deus, que somente ao ler a tua palavra nessa manhã, o teu Espírito Santo possa mostrar a tua revelação ao teu povo. Ó Deus, não deixa com que nada venha sair da minha boca sem a tua permissão. Que tudo, Deus, tudo seja para a tua honra e glória nessa manhã, Deus. Que o Espírito Santo possa, Deus, fazer com que cada uma das pessoas entendam o teu recado nessa manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Gostaria de pedir a todos nesse momento, quero ver se vossas Bíblias, em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versos de 2 a 8. O romper de novos resultados. Lemos. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Diga, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pecadores haviam descido deles. Diga comigo, descido deles. E estavam lavando as redes. Diga mais uma vez, lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, diga, feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, vou tentar concluir essa história. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pai, me conduz nesse instante, ó Deus, a levar a tua palavra, a tua revelação, ó Deus, possa ser, através da tua palavra, ó Deus, possa ser revelada para todos os que aqui estão nesse momento. Amém. Em nome do Filho de Jesus. Amém. O romper de novos resultados. Esse verso chamou muito a minha atenção, essa história, porque, como eu já falei, né, eu estou hoje rompendo na minha vida uma timidez, na minha vida eu já preguei em algumas igrejas em Sergipe,
na Bahia também, mas hoje talvez tenha sido por nós nos conhecermos, né? Fez muito tempo aqui já e nunca venci esse medo, nunca venci essa timidez de poder trazer a palavra aqui à igreja, mas para a honra do nosso Deus, nós iremos romper, amém? Amém. Para romper nossos medos, nossas dificuldades, é preciso ter visão. A Bíblia diz em verso 1 que, no verso 2, que viu 2 barcos junto à praia do lago. Acredito eu estava lendo essa palavra, eu estava imaginando por que é que Deus, eu acredito que no meio de uma pescaria, no meio onde os pescadores saem, né, existem muitos outros barcos, e por que Deus olhou justamente para o barco de Pedro? Alguma coisa chamou a atenção de Deus para isso. Então o que é que eu quero mostrar isso a você? Tudo começa através da visão, tudo começa através do que vimos. Quando realmente nós nos dispusemos a enxergar o que Deus quer para a nossa vida, nós começamos a romper o nosso limite. Porque talvez para muitos, hoje, chegar aqui e falar de Deus é simples, mas para outros é muito difícil. Mas mesmo com toda a sua dificuldade, venha fazer a vontade de Deus, porque Ele tem muito mais para lhe dar lá na frente. Amém? Amém. Para andar na visão de Deus, é preciso descer de si mesmo. Se observarmos, se pudermos continuidade no versículo, a palavra de Deus diz no versículo 2: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles. De onde foi que os pescadores desceram? Não. Vou ler de novo. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles. Os pescadores desceram de onde? De onde? Deles. Os pescadores desceram de si mesmos. Quando nós temos um chamado de Deus para a nossa vida, nós temos que aprender a descer de nós mesmos, deixar o nosso ego e deixar que Deus age sobre nossas vidas. Porque nós iremos alcançar, como entender, nós iremos alcançar muito mais além do que Deus tem para nossas vidas. A palavra de Deus também nos revela aqui, e eu fiquei imaginando a respeito da visão de Deus, que andar na visão de Deus é ver o deserto como um treinamento para o futuro e não um lugar de morte. Não deixe com que o seu talento cresça mais do que o desejo de servir a Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós, por termos algo em nossas vidas, por Deus ter nos abençoado de uma forma sobrenatural, nós achamos que só o fato de chegarmos aqui à frente, de louvar, ou de fazer algo que a gente acha que, poxa, eu faço isso aí bem, é o suficiente para a obra do nosso Deus. Mas é como eu sempre gosto, estou batendo na tecla, como sempre estou batendo na tecla. É muito mais do que você pode imaginar o que Deus tem para você. Então, cada vez mais que nós descobrimos e aprendemos com Deus, rompemos vários outros limites e alcançamos grandiosas coisas para nossas vidas. Vamos acreditar no nosso versículo. E estavam lavando as redes, como eu falei, eles estavam lavando as suas próprias vidas, tirando todo o entulho de vossas vidas, deixando o seu ego, deixando Deus, porque o que Deus me revelou através dessa palavra foi que os barcos são de nossas vidas. Os barcos, nós temos que tirar para que Deus pudesse entrar naquele barco. Foi preciso Simão sair do seu barco, sair de si, sair de cena, para que Deus se esvaziar de si mesmo, para que Deus pudesse entrar na vida deles e fazer a obra dele. Amém? Amém. No verso 3, ele também nos ensina uma coisa maravilhosa, que diz: entrando ele num dos barcos,
que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, sentando-se, vou até aqui. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Para termos a visão de Deus, quando decidimos estar na visão de Deus, tomamos decisões em nossas vidas que não são comuns. Decisões essas que nos levam muitas vezes a estar no caminho de morte ou estar em caminho de glória. Decisões essas que nos trará nos atrairá a presença de Deus para nossas vidas ou nos afastará da presença de Deus. E em nossas vidas, por inúmeras vezes, só escolhemos nos afastar da glória de Deus. Inúmeras vezes, coisas pequenas, onde está falando que o menino está dizendo, as pequenas coisas que nós achamos, não, mas isso é besteira, isso não é nada demais, isso é um pecado muito simples. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Acho que muitos de vocês estão cansados de ouvir isso. Mas nós, crentes, nunca atentamos para as brechas que deixamos, que damos para que Satanás venha nos atrapalhar e nos impedir. Talvez damos uma brecha aqui hoje e não conseguimos enxergar a dimensão do problema que está nos causando. E lá na frente, quando conseguimos andar ou dar alguns passos, acontece alguma coisa que nós ficamos perguntando, mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Não fiz nada demais. Não olhamos para trás, não lembramos da pequena brecha que Satanás deu, que nós demos com a nossa vida, né? E acabamos deixando para trás tudo que Deus tem proporcionado para nossas vidas. Eu gostaria de dar uma simples, mostrar para vocês, como eu posso fazer uma ilustração. Eu gostaria de 5 homens aqui à frente, por favor, o mais rápido possível, para mostrar alguma coisinha clara que é simples, mas surte efeito. Para que vocês possam fixar o que é a gente dar evasão porque sabemos que em nossas vidas há uma briga muito grande entre as trevas e a luz. Eu quero mostrar assim, um pouco sobre isso. Eu gostaria de passar aqui. É só uma demonstração, viu? Participando que Edson é Satanás. Mas é só uma demonstração. Paulinho é um homem abençoado pelo Senhor. Vocês todos virem de costa, façam uma cruz em forma de círculo ao redor dele. Vai para cá para você. Fecha. Fecha. Fecha o círculo e deixa a Paulinha dentro. Aqui são os anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Amém? Você não pode deixar Paulo ser atendido. Paulo está revestido da glória de Deus. Tem que entrar dentro dessa barreira. É assim que Deus faz com as nossas vidas, quando nós damos brecha para o inimigo agir em nossas vidas. Mas a partir do momento que Paulo fez um ato simples contra o Espírito Santo de Deus, diga alguma coisa aí que para a gente, nós como evangélicos, é uma besteira. Mentira. Não é mentira cabeluda, mentira besta. Muitas vezes quem aqui nunca mentiu para se beneficiar no trabalho, em alguma coisa, alguma área da sua vida. Quem nunca mentiu, levanta a mão. Todos não mentiu, né? E isso, na vida espiritual, faz muito efeito na nossa vida. Infelizmente, irmão, nós somos mentirosos e damos lugar a Satanás para agir em nossas vidas. E perdemos com o Espírito Santo de Deus. Quando o nosso irmão Paulo acabou de mentir, abre essa barreira aqui, está aqui mesmo. Eu só falo, é toda a brecha que Satanás quer para interferir na vida dele. Ele entra agora. E ele vai conseguir arrancar, porque Deus é um Deus tão bom que dá-nos livre-arbítrio.
para escolhermos o que queremos e não queremos. Ele quer por amor. Ele quer que você haja com amor. Então, meu irmão, essas pequenas barreiras, essas pequenas coisas que deixamos Satanás agir em nossas vidas, não é o suficiente para nos destruir lá na frente. Mas quando estamos revestidos da glória de Deus, Deus não deixa que nada aconteça sobre nossas vidas. Amém? Aplauda o Senhor pela vida desse homem. Essas decisões que tomamos nos levam a lugares muito mais altos do que imaginamos. Decisões essas que nos afastam, nos aproximam da glória de Deus e determina o nosso futuro, assim como o nosso irmão Leonardo falou ontem. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis 22, capítulo 22, versos 3 e 5. Gênesis capítulo 22. Versos 3 e 5. Amém? Amém. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seus filhos, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse-lhe Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a Roma. Muitas vezes em nossas vidas, nós temos que estar assim como Abraão teve, estar com fé, ele acreditava, ele sabia que Deus ia prover todas as coisas. E essa decisão, difícil para cada um pai que é pai sabe, eu não sou, mas eu sei o quanto é duro para um pai decidir sacrificar o seu próprio filho. Ele amava o seu filho, mas amava muito mais a Deus. Então, em todos os momentos, ele glorificava o nome do nosso Deus. Aqui como ele diz: depois de adorarmos, voltaremos a Roma. Então, mesmo na dificuldade que ele estava passando ali, com o coração partido, com o coração quebrantado, mas ele surpreendeu o coração de Deus, quando ele disse: eu vou, voltarei e juntos desceremos desse monte. Então, tem que surpreender o nosso Deus, porque quando tentamos surpreender ou surpreendemos o nosso Deus, grandiosas bênçãos caem sobre nossas vidas, para a honra e glória dele. Ele entrará em tua vida e em teu barco. Quando isso acontece, ele deixa todas as coisas para entrar em sua vida, em seu barco, ele protegendo, ele tirando, ele livrando de todas as dificuldades da sua vida. Assim como ele fez na vida dos pescadores, assim como ele fez na vida de Abraão, assim como ele fez na vida de Davi, nos campos de batalha, como o Leonardo ministrou aqui também, que ele não foi com a força do seu braço, mas foi pela fé. E no campo de batalha, você sabe que quando a gente vai para o campo de batalha, a gente está arriscado a morrer, ou a viver, ou trazer alegria. Mas quando nós vamos confiados em Deus, todas as coisas vêm para nós em porção dobrada do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 22, verso 8 e 13 diz: respondeu Abraão: Deus proverá para si um cordeiro. Eu marquei, deixa eu. O irmão Leonardo entendeu como Deus é. O irmão Leonardo está ministrando a respeito de passado, presente e futuro. E se você ler esse verso 22,
Gênesis 22, de 8 a 13. Eu quero abrir aqui para ver. Gênesis 22, capítulo 22, 8 a 13. Ele diz: respondeu Abraão: Deus proverá no futuro para si o cordeiro. Porque o seu filho Isaac perguntou a ele: pai, onde está o cordeiro? E ele respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar para glorificar o nome do nosso Deus, e não para matar o seu filho, porque ele acreditava, ele sabia que Deus ia trazer Isaac. Por mais que ele chegasse a matar o seu filho, Deus era poderoso para recuperar a vida. Então ele disse: edificou Abraão no altar e pôs a lenha em ordem. Eu não tenho essa palavra como para a sua vida, para que você, se você estiver dessa forma, se você estiver ainda errando, pecando contra o Espírito Santo de Deus, coloca a tua vida em ordem. Assim como Abraão começou a colocar a vida dele em ordem, colocou as lenhas, simples coisa. Você fazer um fogo, muitas vezes quando queremos, faz de todo jeito aí, vai pegar fogo, de todo jeito aí vai cozinhar. Mas a palavra de Deus diz que ele pôs a lenha em ordem. Essa lenha somos nós. Para que a nossa igreja arda e chama por amor a Deus, é preciso que cada lenha esteja no lugar dela. Glória a Deus. É preciso que cada lenha esteja fazendo o seu papel. É verdade. Para que a igreja do Senhor cresça mais e mais. E amarrou a Isaac, seu filho, e o edificou, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. Talvez se a lenha não estivesse organizada, boa, Isaac não teria ficado em cima da lenha. A lenha teria desabado, o fogo, o holocausto não teria se consumido, Deus não teria provido todas as outras coisas. Então, entenda isso pelo amor de Deus. Até o verso 13. E estando a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre um mancebo e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um cordeiro. Diga: atrás de si. Atrás de si. Nosso irmão Leonardo ministrou ontem. Tudo que está atrás de nós, o que foi ontem, o nosso futuro. Não, como é? O nosso presente será o nosso futuro. O nosso amanhã é o nosso futuro. Hoje é o nosso passado. Mas eu acredito que a igreja está entendendo o que eu quero dizer. Hoje será o passado amanhã. Será o passado de amanhã. É isso. Hoje será o passado de amanhã. Então, se nós atentarmos para esses dois versículos, versículo 8, e respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Era o presente de Abraão, e ele estava falando do futuro dele. É verdade. E o Espírito Santo de Deus nos revelou nesse momento que o passado, o futuro do homem é passado para o nosso Deus. Nosso futuro hoje é passado para Deus, porque Ele vem muito mais além do que nós podemos imaginar. Então, o nosso hoje para Deus é o nosso futuro. Estou me atrapalhando um pouco, mas eu acredito que a igreja está entendendo. O futuro do homem é passado para Deus. Deus vai trazer o teu futuro para o teu presente. Amém? Amém. Não olhe para as perdas do passado, não olhe para o que você perdeu, mas tudo que você perdeu, todas as pessoas que lhe cercavam e talvez hoje não estejam do seu lado, é porque não era para estar. Porque talvez fosse lhe atrapalhar lá na frente.
Mas tome isso em nome do Senhor Jesus para a sua vida. Hoje, o seu presente é passado pelo Senhor. Então, viva hoje pensando no amanhã, assim como o nosso irmão amado ministrou. Amém? Amém. Vamos dar continuidade aqui ao nosso. Deixa eu abrir aqui, né? Versículo 4. Quando acabou de falar, no finalzinho do verso 3, entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, sentando, ensinava no barco as multidões. Se vocês prestarem atenção, Cristo poderia muito bem afastar com o vento, só precisava dar uma ordem e o barco se afastar. Mas ele pediu para que Pedro afastasse do barco, porque o que ele pode fazer, o que nós podemos fazer, Deus não intervém. E o que nós não podemos fazer, ele faz por nós. Então ele disse: afasta esse barco daqui. Pedro afastou. E ele disse: agora fica tranquilo que eu vou me sentar, porque o que tu pode fazer em pé, o que tu não consegue fazer em pé, eu vou fazer sentado. E ele nos ensina de uma forma tão simples o agir dele em nossas vidas. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Deus vai aumentar a tua largura e dar a profundidade, meu irmão. Vai te enraizar de uma forma sobrenatural. Quando deixamos Deus agir em nossas vidas, quando atendemos, ouvimos o chamado de Deus para nossas vidas, e não olhamos para trás, não deixamos Satanás nos influenciar através do medo, através da timidez, através de nada. Deus nos leva a um lugar tão largo e um lugar tão profundo, que você vai enraizar, te firmar de uma forma sobrenatural. E Deus, versículo 5. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa: Deus não quer saber a tua vontade, Deus não quer saber o que tu queres, Deus não quer saber o teu desejo. Ele só quer que somente você obedeça. Obedece a voz dele, obedece, faz o que ele te pedir, e o resto ele vai te trazer. Amém. Eu fico imaginando esse versículo e fiquei viajando. Como foi aquele momento? Acredito eu que a palavra do Senhor diz que Pedro era todo sisudo, né? Mas mestre, a gente trabalhou a noite toda, a gente fez de tudo e não pescamos, né? Se eu quero lá saber da tua vida, meu irmão, eu quero saber o que tu acha, o que tu deixa de fazer, me obedece, faz somente aquilo ali que eu quero, faz o que eu quero e pronto, e o resto deixa comigo. Versículo 6. E nada apanharam. Quando nós trabalhamos, nosso serviço secular, isso aconteceu comigo. Muitas vezes trabalho de domingo a domingo, tem semana que eu trabalho de domingo a domingo, às vezes sem hora para largar, às vezes pego antes do horário, largo tarde, passo da hora do almoço, tudo. E um dia desse, eu estava lá e o gerente lá da empresa chegou para mim e disse: eu quero saber o que é que você faz finalmente. A pergunta dele foi tão, eu olhei assim, puxa, como nós somos reconhecidos diante dos homens, né? Por mais que a gente faça, por mais que a gente lute, nunca somos reconhecidos diante dos homens. E nós nos doamos tanto de uma forma que, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo fraco, nos acordamos e vamos. Não somos reconhecidos por esses homens, mas Deus nos reconhece de uma forma e nós não damos ouvido à voz do Espírito, nós não deixamos Deus agir da forma que Ele quer. Mas quando obedecemos o ID do Senhor, Ele nos traz honra, Ele nos coloca em lugares, como nosso irmão nos falou, no
ministrou quando a gente vinha lá de Sergipe para cá. Ele falou: meu irmão, no meio das autoridades, muitas vezes quando os policiais vinham me bater, os promotores, os delegados se levantavam e diziam: epa, esse aí não mexa não, esse aí é um servo de Deus. Então, Deus vai te colocar num lugar tão alto, só basta a gente obedecer, meu irmão. Assim como ele fez com Davi, pequeno, feio, ruivo, fraco, na visão de muitos, Deus o exaltou e o fez rei entre as nações. Deus colocou ele como um grande vitorioso. Deus fez com ele um homem ser reconhecido em todas as nações. Foi tanto tempo atrás que isso aconteceu, e hoje Davi é reconhecido até mesmo no meio mundano. O mundo hoje conhece a história de Davi. Então é assim que Deus quer fazer na tua vida, né? Deus quer fazer na minha vida. Só basta a gente obedecer. Obedecer e mais nada. Ontem eu estava conversando com um dos nossos irmãos e ele disse: poxa, é difícil, não dá, sabe? Poxa, como é que a gente queira, a gente não consegue. Eu disse: meu irmão, não vai conseguir mesmo não. Pela força do seu braço você não vai conseguir não. Mas faça somente obedecer a vontade de Deus. Faça isso. O resto das coisas vai ser acrescentado, irmão. Mas tu acha que o meu chefe vai fazer isso? Como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Eu disse: meu irmão, como você vai fazer? Eu não sei. Nem eu sei, nem sei lhe dar a resposta. Você também não sabe a resposta. Mas Deus sabe, Deus vai prover. Deus vai prover. Assim como ele fez com Noé, a palavra de Deus diz que nunca tinha chovido na terra. Deus chega para Noé e diz: levanta uma arca para mim, dessa forma, desse jeito. Acredito que a arca era tão grande que a quantidade de gente que tinha na terra, acho que não enchia aquela arca. Porque Deus é assim: quando Ele faz, quando Ele envia, é só em abundância. Eu acredito que a arca era tão grande, de uma forma exorbitante, está certo essa palavra? Tão grande que a palavra de Deus diz que todo mundo chamava ele de louco. Se observarmos a palavra de Deus, ela diz que a arca foi construída, eu não lembro o nome da madeira agora, Golf, se não estou enganado, é Golf, o nome da madeira. E eu pesquisando que tipo de madeira é essa, eu vi que era também reconhecida como madeira de cipreste. E quem conhece fala que essa é uma madeira fraca, é um tipo de isopor. E eu acho que se fosse no tempo de hoje, a gente ficasse perguntando a Deus: pois como é que Deus manda fazer uma arca com que vai entrar urso, um leão, um elefante tão pesado, e Ele manda fazer com uma madeira tão fraca dessa? Meu irmão, não tente entender Deus, não, só obedeça. Faça a vontade dEle, que você vai ver a glória, assim como Noé teve, assim como Davi teve. Ele vai fazer na tua vida também. Sacrifique o seu ego e deixe Deus agir na sua vida, amém? Toma tua decisão em nome de Jesus. Deus só precisou de um barco, assim como hoje Ele só precisa da tua decisão. Ele só precisa da tua vida para fazer com que você enxergue, para fazer com que você chegue ao lugar que você tanto desejou. Verso 6 diz: feito isso, o que foi que os pescadores fizeram? Apanharam. Como é? Não, vamos ler mais uma vez. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, foi o que eles fizeram? Apanharam. Eles obedeceram a voz de Deus. E primeiro de tudo, eles obedeceram a voz de Deus. Não tente fazer nada que não seja obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a vontade de Deus, as outras coisas acontecem em nossas vidas. Amém? Amém. E se dermos continuidade, feito isso, obedeceram à vontade de Deus, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Vem me ajudar aqui que eu não estou conseguindo não, meu irmão. É sobrenatural o poder de Deus na minha vida.
Então, é assim que Deus faz, meu. Quando Ele dá, Ele não dá de pouquinho, Ele dá em abundância, Ele dá em dobro. Eu estava dizendo também, falando com alguns dos irmãos, que estavam dizendo, poxa, eu não tenho dinheiro, eu não... Tá ruim, meu, para a gente ir para Lagarto. Dinheiro está lá embaixo, estou querendo casar muitos. Estou querendo casar, eu disse, meu irmão, todo investimento que nós aqui na Terra viemos a fazer para nossa vida espiritual é pouco do que Deus tem nos dado. Então, o que você investiu hoje, não pense que você perdeu. Não pense que é simplesmente uma ida e vinda. Talvez você chegue lá e diga, poxa, não achei nada, só mais uma igreja. Não foi isso que eu imaginei. Eu fiz tanta coisa, eu imaginei tanta coisa. E não consegui enxergar isso aí não, que a turma falou tanto. Mas só no fato de você investir na sua vida espiritual, acredito que só na sua caminhada, daqui até lá, Deus vai ministrar de uma forma sobrenatural no nosso coração. Eu lembro que eu não queria dizer, mas eu vou dizer, acredito que toda a igreja sabe também. O ano passado, não fui enganado, vocês foram para lá e foram assaltados no caminhão. Foi 2 anos atrás. E não sei, acredito que todos foram impactados lá no culto. Mas venha me dizer que alguém não foi impactado. Mas eu acredito que mesmo assim, aquele que não foi impactado no culto, no congresso, foi impactado com a agir de Deus sobre o assalto que teve na vida desses irmãos aqui, de uma forma que Deus agiu, de uma forma que eles mesmos ministraram, disseram que, poxa, a gente estava até com fome, não tinha dinheiro não para a gente não, e Deus usou um assaltante, um ímpio, para chegar no meio do assalto e dizer, coma aí tudo que vocês quiserem, pode comer, é tudo por minha conta. Então quer dizer, Deus usa Satanás para abençoar a tua vida, meu irmão. Imagina se você realmente se dispuser a fazer a vontade de Deus. O maná de Deus vai cair sobre a tua vida sobrenaturalmente, meu irmão. E olha, Deus quer te usar. Deus quer te usar assim como Ele me usou, assim como Ele está me usando. Não, tem coisa que eu fico olhando assim. A primeira vez que eu fui pregar na igreja do Lagarto, fui chamado. E no meio dos jovens, eu fiquei olhando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não sei não. E comecei a chorar e tremer, e não sabia para onde, mas eu dou graças a Deus por ter rompido tudo isso. E por hoje eu poder ver a grandeza que Deus tem feito na minha vida. Talvez vocês olhem assim e digam, poxa, Erivelto hoje está vivendo bem, graças a Deus estou vivendo bem, meu irmão. Mas eu estou investindo para colher amanhã. O que plantamos hoje é porque nós iremos colher amanhã. Se plantarmos uma semente, saiba que nós plantamos uma semente, mas colheremos muitos frutos. Porque uma semente transforma um pé de jaca, mas nunca um pé de jaca dá uma jaca só. Dá muitos frutos, dá muita jaca, e todo ano, no seu tempo certo, Deus faz ele prosperar. Muitas vezes, eu estava falando por mim também, como de jovem, inclusive para minha irmã, e ela estava dizendo, poxa, eu fico triste, porque eu chamei tanta gente para vir para o culto e não veio nenhum. Todos me confirmaram, todos fizeram, disseram que assumiram esse compromisso e não chegaram. E eu disse para ela, nós plantamos e Deus é que rega. Deus rega, meu irmão, a semente vai estar plantada. E no tempo certo ela vai brotar, ela vai germinar. Se você pegar hoje um copo, acredito que todos já fizeram isso no colégio, não lembro nem que tipo de aula é essa, uma feira de ciência, sei lá, a gente pega um feijãozinho, bota no algodão, no rega, a gente rega para aquela plantazinha nascer, bota no algodão. Roda molhada. Bota o algodão molhado, né? Mas se a gente pegar o algodão e deixar molhadinho ali, evapora no instante, né? E como é que ela nasce? Nós não conseguimos enxergar. Se ficarmos a noite toda, eu acho, olhando assim, sem conseguir piscar o olho, mesmo assim Deus não deixa a gente ver. Assim mesmo é a bênção de Deus nas nossas vidas. Eu aprendi que, por mais que venhamos a regar, por mais que venhamos a fazer, ou querer fazer na vida de alguém, saiba que o orvalho de Deus
é que faz aquela planta crescer. O orvalho da noite, enquanto estamos dormindo, o orvalho da noite é que faz cada planta crescer, cada planta frutificar para a glória do nome de Deus. Amém? Amém. Eu quero encerrar aqui, eu vou encerrar por aqui. E queria deixar somente o versículo 9, terminando esse versículo 9, que diz: pois, à vista da peça que haviam feito, o espanto se apoderará dele e de todos que com ele estavam. Na medida que nós nos dispusemos a fazer a vontade de Deus, nós impactaremos o mundo. Se nós não mudarmos nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, se nós não estivermos resplandecendo as nossas vidas pelo mundo, algo errado está acontecendo nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós temos que, acredito que todos os pescadores pararam naquele momento, naquele rio, naquele lugar, para ver a obra de Deus. E assim que tem que ser a nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a ponto de todos pararem para olhar para você e ver a glória de Deus refletindo na sua vida. Amém. Então, meu irmão, busque isso para Deus, ou isso de Deus para a sua vida, independente de qualquer coisa, independente do que esteja acontecendo, o que venha acontecer. Peça a Deus todos os dias para que Ele possa lhe revestir da sua glória, revestir do seu poder, porque eu sei que sozinho nós não conseguimos vencer, sozinho nós não conseguimos parar de mentir, sozinho não conseguimos, mas graças a Deus que Ele é misericordioso para com nossas vidas. Só basta nós abrirmos nossa boca todos os dias, quando nos acordarmos, quando abrirmos nossos olhos e pedir apenas, somente abrir nossa boca e dizer: Senhor, protege das ciladas de Satanás, dos investimentos de Satanás sobre nossas vidas, que as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida, eu tenho certeza. Eu quero deixar um exemplo para vocês, que é um exemplo pequeno, mas que tem surtido muito efeito em nossas vidas. Eu e Vanessa, a gente decidiu vender esses chocolates, essas trufas, só para investimento da nossa vida espiritual. Investir em tudo, em livros, em passeio, em coisas que estejam envolvendo a vontade de Deus. E, por incrível que pareça, meu irmão, é fato. Quando a gente não ora, a gente esquece. Não é porque a gente não quer, não, é porque a gente esquece mesmo. A gente sai, às vezes, esquece de orar. A gente é tão desamoroso com o nosso Deus, a gente distante ao mundo que amamos o nosso Deus. Na verdade, não amamos. Porque quando a gente ama, a gente quer presente, a gente quer estar perto, a gente traz a pessoa para o nosso meio. E nós dizemos, abrimos nossa boca para dizer que amamos o nosso Deus, e na verdade não amamos. Porque quando a gente ama, a gente busca Ele. E quando a gente se acorda, vai trabalhar, eu vou trabalhar, e deixo ela vai sempre de manhã para a academia. Quando a gente esquece de orar, se muito eu consigo vender 5 tudo no trabalho. Eu estou vendendo no trabalho mesmo, não estou vendendo de porta em porta, não. No trabalho mesmo. Quando eu consigo vender, meu irmão, ela às vezes faz 200 trufas durante a semana, né? Porque eu não consigo, e ainda é pouco. Então, é esse exemplo de vida que eu quero deixar para vocês. Assim, não sou o melhor, mas eu estou procurando e estou buscando me aperfeiçoar no caminho de Deus. Estou procurando fazer a vontade de Deus. E quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, as bênçãos de Deus são derramadas sobre nossas vidas. Amém? Eu gostaria de pedir a todos vocês que se posicionassem.